Acompanhe aqui meu raciocínio. Se você pegasse uma criança, colocasse num quarto fechado com um coelho e uma maçã, assim que ela tivesse fome, o que você acha que ela iria comer? Muito provavelmente ela iria comer a maçã e brincar com o coelho. Agora, se nós trocarmos a criança por um leão de 6 meses de idade, assim que ele tivesse fome, será que ele iria brincar com o coelho e comer a maçã? Ou será que ele iria comer o coelho? Isso nos faz observar a nossa própria tendência. Se a nossa tendência é gostar mais da maçã, será que nós somos carnívoros ou será que nós somos vegetarianos? Hoje eu trouxe um quadro comparativo bem interessante aqui para você, então vamos chegar a essa conclusão juntos. Vamos lá, imagine uma vaca, você e um animal carnívoro, pode ser o seu cachorrinho ou pode ser um leão. Quando você sua pela pele ou você sua pela boca, pela língua? Provavelmente se você subiu correndo um lance de escadas, talvez você chegue lá no topo com a boca aberta, suando pela língua. Ofegante sim, suando, acho que não pela língua, mas você estará suando pela pele. Como que uma vaca sua? Você já tocou num cavalo, num campo ensolarado? Você já sentiu a pele dele úmida? Ou você encontrou um cavalo ofegante por aí? Acho que não. Mas o seu cachorro, como ele sua? Pela língua ou ele tá com a pele molhada de vez em quando? Pelo menos a minha nunca ficou com a pele molhada. Ela sua pela língua. Então, se em relação ao suor nós suamos como os vegetarianos e não como os carnívoros, opa, já um ponto para a nossa pesquisa se somos carnívoros ou vegetarianos. Vamos lá, outra comparação. Quando você come, você engole o alimento inteiro ou você mastiga para facilitar o processo digestivo? Eu sei que tem muita gente por aí que mastiga 2, 3 vezes e já engole. Você sabe que o número bom de mastigadas é em torno de 70, né? Fica a dica. Mas, normalmente, nós mastigamos, se não 70 vezes, que seria um ótimo, nós mastigamos muito mais do que um animal carnívoro. Se você observar aí o seu cachorro comendo, ele praticamente devora a comida inteira. O carnívoro, inclusive, ele tem presas muito longas para poder rasgar o alimento, cortar o alimento e rasgar o alimento. Eu acho que se você fosse experimentar dar uma dentada numa vaca, não ia ser muito bom o resultado. Mas nós descobrimos formas de comer a vaca sem precisar dar uma dentada nela. Aí não vale. Mas os carnívoros, eles têm essas presas para rasgar o alimento, engolem os alimentos praticamente inteiros. E esses alimentos, quando chegam no estômago dos carnívoros, ele praticamente se dissolve, porque o suco gástrico é muito ácido. E os intestinos são muito curtos, porque quando os carnívoros comem, eles comem patas, garras, unhas, penas, plumas, eles comem qualquer coisa que tiver pela frente. Aquilo é tóxico. E como é tóxico, eles têm o equipamento necessário para diluir, dissolver aquelas toxinas rapidamente e eliminá-las rapidamente, sem que cause algum dano para eles. Agora, e conosco, como acontece? Os nossos intestinos são mais longos, muito mais longos do que os intestinos de um carnívoro, assim como é longo o intestino de uma vaca, de um cavalo. E quando nós comemos, é preciso que o alimento já esteja muito bem digerido para facilitar todo esse processo digestivo. E quando você come algo que lhe faz mal, aquilo gera um estrago enorme, porque vai demorar muito para ser eliminado pelo seu corpo. Justamente porque os seus intestinos são muito longos. Então, outro ponto para nossa comparação aí entre somos vegetarianos ou somos carnívoros. Eu poderia trazer outros pontos, muitos outros pontos para vocês, mas eu acho que já deu para sacar qual é a ideia. Estruturalmente, nós somos compatíveis com a estrutura de um ser vegetariano. Nós não somos compatíveis com a estrutura de um animal carnívoro. Você lembra daquela história da vaca louca?
Não sei aí o pessoal mais novinho, talvez não seja da época, mas há muitos anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, não sei se tudo isso, um pouco mais, um pouco menos, aconteceu uma doença da vaca louca, que parece que foi em Londres, se eu não me engano. E o que se descobriu foi, depois, né, para entender essa doença, porque parece que as vacas ficaram completamente desnorteadas, né, estavam agindo de forma esquisita, e o que se descobriu depois é que estavam misturando restos de animais na ração das vacas. Parece até que era a ração dos porcos, né, que o porco ele é onívoro, assim como o ser humano ele é onívoro, né? Eu tô falando de carnívoro, mas nós conseguimos ir além, né? Nós não somos só carnívoros, mas comemos qualquer coisa, porque, como eu dei o exemplo, a gente dá um jeito de conseguir comer. E os porcos são assim, os porcos comem qualquer coisa. E parece que nesse caso era a comida dos porcos que elas começaram a comer, que tinha restos de animais. E isso mudou completamente o comportamento das vacas. Olha que coisa interessante. A alimentação mudou o comportamento, mudou a atitude, mudou a forma como elas reagiam às coisas. Será que o ser humano está com alguma doença da vaca louca? Olha o caos nesse mundo. Quantas coisas nós precisamos melhorar e aprimorar no nosso comportamento, nas nossas atitudes. E nós cada vez vamos nos desencontrando mais ao invés de nos encontrarmos mais. Talvez o segredo seja simplesmente você modificar a sua alimentação. Uma história interessante que eu ouvi uma vez de uma amiga muito querida, da Vanessa de Holanda, que inclusive é a minha professora dentro do The Rose Method. Contei já essa história para vocês, eu comecei, né, fiz 23 anos agora no último sábado. E ela contou uma história muito engraçada. Ela estava jantando com um pessoal e aí cada um fez o seu pedido e ela fez lá o dela, tranquila, não pediu carnes. Mas, né, fica todo mundo de olho. Hoje em dia menos, mas no passado era uma fiscalização. Quando você não pedia carnes, era um inquérito em cima de você. Por quê? Mas você não come? Mas e do que você se nutre? Como fica a sua saúde? Você já fez exame de sangue? Nossa Senhora, mas enfim, as coisas estão mudando cada vez mais. Mas quando isso aconteceu com ela, foi muito interessante porque ela não escolheu carnes para comer e alguém viu e virou para ela e perguntou: "Você não come carnes?" E ela arregalou os olhinhos, que já são enormes, para a pessoa e falou: "Não, por quê? Você come?" Se você é vegetariano, experimente essa. Eu ainda não consegui, sempre me esqueço, mas é uma boa dica. Por que que não comer carnes é tão estranho e comer carnes é tão normal? Ah, porque nós fazemos parte de uma cadeia alimentar? Isso era lá no passado. As coisas estão mudando e mudam o tempo todo no mundo. A cadeia alimentar, ela vai até o reino animal. Você quer continuar sendo classificado como um animal racional ou você quer ser um outro ser com muito mais consciência, com muito mais leveza, com muito mais sabedoria? Então, se é nesse sentido que estamos caminhando evolutivamente, nós também estamos caminhando para uma alimentação sem carnes, para uma alimentação sem dores, para uma alimentação sem crueldade, porque isso não é compatível com o nível de consciência que nós queremos alcançar.